Com a graça de Deus, aqui e agora eu abro este nosso trabalho. Nós vamos agora discutir a solução da questão A da atividade 1 de Física 1, que nos diz o seguinte: a partir do gráfico apresentado a seguir, responda. Item A. Qual o valor da aceleração? Nós temos aqui o gráfico que nos fornece a velocidade em função do tempo. Para cada ponto que está no gráfico, o gráfico é essa reta, nós podemos determinar tanto um instante e a velocidade naquele instante. Para esse ponto que eu estou destacando aqui, o instante é 0,3. E nesse instante, a velocidade também é de 0,3. Um instante é 0,3 segundos e a velocidade é 0,3 metros por segundo. O valor ser o mesmo é uma mera coincidência deste problema. Não é algo que aconteça sempre. Acontece algo que está acontecendo de forma particular neste problema. E aqui, para extrair as informações desse gráfico, é interessante sempre escolher pontos onde as linhas, essas linhas cinzas, onde as linhas verticais interceptam com as linhas horizontais. Porque é aí que nós conseguimos saber determinar os valores, tanto do instante quanto da velocidade. Se eu pegar esse pontinho azul aqui, por exemplo, deixa eu pintar ele, só destacar ele um pouquinho. Então, se eu pegar esse pontinho e descer aqui até o eixo do tempo, eu não consigo saber qual é o instante, porque não está marcado aqui. Também não consigo saber qual é a velocidade. Então, esse pontinho azul aqui não é um ponto interessante, né, para ser utilizado para resolver o nosso problema. Então, nós vamos escolher pontos que estão no cruzamento das linhas verticais com as horizontais. Nós precisamos de dois pontos. Um ponto que nós vamos chamar de ponto inicial e o outro que nós vamos chamar de ponto final. Eu vou escolher como ponto inicial o ponto 00. Então, aqui, para nós, quando um instante é 0, a velocidade é 0. É a informação que é dada por esse pontinho aqui. A coordenada x do ponto é um instante, que é o eixo x. A coordenada y do ponto, que é a velocidade. E o outro ponto que eu vou pegar é o ponto que está bem aqui no finalzinho. Para distinguir os valores de um ponto do outro, nós vamos representar um instante aqui do ponto final por T'. Então, um instante aqui no ponto final é 0,6. E a velocidade do ponto final também é 0,6. E para distinguir os pontos, eu vou colocar uma linha aqui em cima. Estou usando essa anotação porque essa é a anotação utilizada pelo livro de vocês. Outros autores utilizam índices, como T0, V0, T1 e V1, ou T1, V1, T2 e V2. E ainda outros símbolos para distinguir as informações dadas pelos pontos distintos. E a aceleração, ela é a variação da velocidade. Isso aqui é o símbolo delta, a letra grega delta maiúsculo, delta V é um triângulo. Delta V dividido por delta T. O delta V representa a variação da velocidade e o delta T o intervalo de tempo. Também podemos chamar de variação do tempo ou variação dos instantes.
A variação da velocidade é a velocidade no instante final menos a velocidade no instante inicial. A velocidade final a gente está representando por V', a velocidade inicial por V. A variação dos instantes é o instante final, que é o T', menos o instante inicial, que estamos representando por T. Dessa forma, a aceleração é a velocidade final, que é 0,6, menos a velocidade inicial, que é 0, dividido pelo instante final, que é 0,6, o T', menos o instante inicial, que é o 0. 0,6 menos 0 é 0,6, 0,6 menos 0 é 0,6, e 0,6 dividido por 0,6 é 1. Portanto, a aceleração é 1 metro por segundo ao quadrado. Então, essa é a solução da questão A. Agora, só para aprofundar um pouco mais o entendimento, eu vou resolver novamente de outra forma. E o que eu vou fazer agora é só um rascunho. A solução está toda aqui em azul. É lógico que se você quiser, ao invés de fazer a solução que eu fiz em azul, você preferir fazer a solução que eu vou apresentar aqui em verde, o que eu estou chamando aqui de rascunho, você pode. Mas faça uma coisa ou outra. Uma coisa só. Só vou apresentar isso para deixar um pouquinho mais claro. Eu escolhi esses dois pontos que eu destaquei aqui em magenta. Mas dá para fazer com quaisquer dois pontos em que a gente conheça as informações. Dá para pegar esse pontinho aqui e esse outro. Na verdade, quaisquer dois que estejam no cruzamento das linhas cinzas. Então, aqui, para esse primeiro pontinho verde, que eu vou chamar de ponto inicial, um instante é 0,2. E a velocidade também é 0,2. Para o outro pontinho, que eu vou, para distinguir do outro, eu vou representar por telinha, um instante é 0,4, e a velocidade, que eu vou representar por velhinha, é 0,4. A fórmula é a mesma, variação da velocidade dividido pelo intervalo de tempo. A variação da velocidade é a velocidade final menos velocidade inicial. Intervalo de tempo é um instante final menos um instante inicial. Velocidade final agora é 0,4. Velocidade inicial é 0,2. Instante final é 0,4. Instante inicial é 0,2. Lembrando que o que tem linha aqui em cima é o final, o que não tem linha é o inicial. 0,4 menos 0,2 é 0,2, 0,4 menos 0,2 é 0,2, e 0,2 dividido por 0,2 dá 1. Então, perceba que chegamos ao mesmo resultado. E para quaisquer dois pontos que nós escolhermos aqui nessa reta, nós vamos chegar sempre no mesmo resultado. Se pegar esse ponto e esse outro ponto, vamos chegar no mesmo resultado. Velocidade final 0,5, velocidade inicial 0,3. 0,5 menos 0,3, 0,2. Velocidade instante final 0,5, instante inicial 0,3. 0,5 menos 0,3, 0,2. 0,2 dividido por 0,2 vai dar 1. Então, para quaisquer dois pontos que nós escolhermos, nós vamos chegar ao mesmo resultado. Então, se você quiser fazer de uma forma diferente da forma com que eu fiz, você pode escolher quaisquer outros dois pontos que estão aqui nessa reta.
Lembrando que os pontos mais adequados são os pontos que estão no cruzamento entre a reta vertical e a reta horizontal cinza, porque esses são os pontos em que nós conseguimos determinar o instante e também a velocidade. Então, aqui em azul nós temos uma possível solução, aqui em verde uma outra possível solução. E ainda você pode fazer uma solução diferente dessas duas, escolhendo outros dois pontos. Essa informação que aparece, essa fórmula que aparece aqui, simplesmente ignore. Isso vem do contexto do problema. Estes pontinhos todos que estão destacados aqui no gráfico, eles são pontos que foram obtidos experimentalmente. Já essa reta é um modelo teórico que melhor se ajusta a esses pontos. E para efetuarmos os cálculos, nós usamos a reta, que é o que nós estamos fazendo aqui. E essas informações que estão aqui, que eu disse para você ignorar, são as informações que determinaram essa reta. Geralmente, para realizar esse procedimento de encontrar essa reta, é usada uma ferramenta chamada método dos mínimos quadrados. Existem outras ferramentas também, mas isso faz parte de uma outra disciplina, um outro estudo. Isso pode ser tanto estudado em cálculo numérico, quanto também pode ser estudado em estatística, ou ainda em outra disciplina. Então, o nosso propósito, neste momento, não é utilizar essa informação aqui. Então, é isso o que nós temos para esse momento. Muito obrigado pela atenção. Que Deus abençoe a cada um de nós e que estejamos sempre sob a graça de Deus. Muito obrigado.